Com a prática de exercícios em alta nos últimos tempos, o CADC Unicesumar e a Academia R3 Esportes firmaram uma parceria para beneficiar os alunos das duas empresas em Várzea Alegre. A ideia é facilitar o acesso das pessoas à prática esportiva e aos cursos de nível superior nas mais diversas áreas. Alunos do CADC Unicesumar ganham descontos nas mensalidades da Academia R3 Esportes e os alunos da R3 Esportes ganham descontos nas mensalidades dos cursos do CADC Unicesumar. Na noite desta quinta-feira, dia 11, a equipe do Polo Unicesumar realizou um pit stop em frente à R3 Esportes, com a intenção de divulgar as vantagens da parceria entre as duas empresas. Quem passou por ali pôde se informar sobre os cursos do Polo Unicesumar em Várzea Alegre, com destaque para quem pretende se tornar um profissional da educação física, uma das áreas que mais tem se valorizado nos últimos anos pela demanda desses profissionais do mercado. Hoje a gente está tendo o prazer imenso aqui de receber o pessoal da CADC, o pessoal da Unicesumar. A gente estava de portas abertas já há um tempo esperando por eles e hoje estamos aqui concretizando essa nossa parceria que a pandemia, infelizmente, tinha deixado a gente um pouco de lado e agora a gente voltou firme e forte para poder alavancar tanto para nossos alunos quanto os alunos da Unicesumar, principalmente o pessoal da educação física, tá certo? Hoje a Academia R3 Esportes abriu as portas tanto para a CADC, o pessoal da Unicesumar, quanto para os nossos alunos, tá? Hoje a gente oferece, além da musculação, aulas de funcional, tá? Uma quadra de futebol de areia, handebol, futevôlei, vôlei, tá certo? Contamos com os melhores personagens profissionais, tá certo? Hoje podemos dizer que, aliados à Unicesumar, à CADC, a gente vai trazer o melhor para nossos alunos e tentar fortalecer ainda mais a nossa classe da educação física na cidade. É algo que vai crescer daqui para frente e o pessoal da CADC e da Unicesumar vai fazer com que isso vá ainda mais além. Olá, população de Várzea Alegre e cidades vizinhas. Estamos aqui hoje na R3 fazendo esse pit stop para realizar o seu sonho. Nós temos mais de 80 cursos, mais de 50 pós-graduação. Estamos disponíveis lá no Centro de Educação de Ana Colaça, ali na Rua do Val Soares 150, em frente à Lagoa. E a gente quer agradecer aqui essa parceria com a R3, que é o nosso parceiro já de longas datas e reforçando aqui hoje. Então, realize o seu sonho, venha fazer parte da Unicesumar. O seu sonho a gente realiza junto com você. Um grande abraço e nos procure. Estamos lá de portas abertas para vocês. Hoje estamos aqui na Academia R3, fortalecendo e reafirmando a nossa parceria com o Rodrigo, com a Raísla. Estamos aqui fortalecendo também o nosso curso de Educação Física Unicesumar, onde você pode estar cursando o nosso curso de licenciatura ou de bacharelado. Essa semana inteira estamos com o nosso processo seletivo 2021.1 aberto. Você pode cursar qualquer um dos nossos cursos de Educação Física com 55% de desconto. Então nós estamos aqui hoje, se você fizer matrícula agora, você ainda vai ganhar um mês de academia grátis e só vai pagar R$ 49,90 na sua primeira mensalidade. O curso de Educação Física, ele ganhou uma grande evidência nesse período de pandemia. Já sabíamos do cuidado que devemos ter com a nossa saúde e agora, mais do que nunca, isso está evidenciado. Devemos ter uma vida com qualidade. Então, o curso de Educação Física é o curso do presente, é o curso do futuro e nós convidamos cada um de vocês para vir conhecer a Unicesumar. Nós estamos entre os 10 maiores grupos educacionais do país. Estamos presentes em mais de 750 polos. Nós hoje somos referência em qualidade de ensino. Venha para a Unicesumar,
venha nos conhecer, venha conhecer o nosso curso de Educação Física, venha estudar com o seu material didático, do começo ao final do curso, totalmente gratuito. Venha desenvolver as novas competências e habilidades que o mercado atual exige. E isso você encontra tudo na Unicesumar com um valor super acessível. Eu aguardo todos vocês. Então entre em contato, o nosso polo é ali ao lado da Churrascaria Gregório, Rua do Val Soares, 150, Centro. Um abraço, nossa gratidão aqui a Rodrigo e Raíza por abrir esse espaço, fortalecer a nossa parceria e garantir sucesso e qualidade para os nossos varzialegrenses e todos da região. Siga-nos lá no nosso Instagram, Unicesumar Várzea Alegre Oficial, pode procurar lá, Centro de Educação de Ana Colaça, ou então nos nossos WhatsApp, 9618-9903. Um abraço e muito obrigada!